Como você sabe, toda semana eu estou aqui fazendo conteúdo para vocês, trazendo informações importantes que podem ajudar o seu bebê a melhorar das cólicas, do refluxo, da insônia em até 15 dias, dentro da metodologia do Bebê Sem Dor. Para quem não me conhece, está acompanhando pela primeira vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como Encantador de Bebês, e estou aqui sempre para ajudar vocês com todas as informações do mundo dos bebês. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, como eu costumo dizer, a minha fono de maior confiança, minha fono de estimação, a doutora Fabiane Mizobushi. Vamos falar um pouquinho sobre o uso das mamadeiras, de alguns dispositivos auxiliares que podem aí auxiliar as mamães que estão nesse tipo de aleitamento, um aleitamento que não é o aleitamento materno, para que elas possam ter aí mais qualidade durante esse aleitamento, tirar as dúvidas, aproveitar essas dicas. Então, se você é aquela mamãe que seu bebê está tomando fórmula ou que ele está utilizando uma mamadeira ou algum outro tipo de dispositivo, aproveite as informações de hoje que com certeza vão te ajudar e vão cair muito bem para que seu bebê possa ter mais qualidade de vida. Então a gente sabe que existe aí o aleitamento materno, existe o aleitamento que a gente poderia chamar de aleitamento artificial, utilizando aí mamadeira e outros dispositivos, e isso não te exclui, não te deixa de ser mãe em nenhum momento. Então a gente vai abordar muito sobre isso, vai trazer todo esse acolhimento, porque isso é muito importante. Muitas vezes não é porque você quis que o seu bebê precisou entrar numa fórmula ou precisou utilizar uma mamadeira, então é porque às vezes o destino não colaborou. Então não se sinta culpada, não se sinta menos mãe por não conseguir amamentar o seu filho no peito, porque com certeza todo o amor que você dá para ele, que você demonstra para ele, é o que vale a pena na vida dele e para você também e toda a sua família. Então vamos lá, a doutora Fabiane acho que já está por aí. Fabi, me manda um convite aqui que eu já vou te aceitar. Aí já vamos começar esse bate-papo hoje. Agora sim. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Muito Estamos bom. aqui, véspera de feriado, né? Fazendo o que a gente mais Véspera de gosta. feriado. Isso aí, ajudando as mamães, né? Sim, Nossa missão de vida. com certeza. Queria, queria agradecer mais uma vez a sua presença, topar estar junto comigo sempre nas minhas iniciativas, aí você sempre topa, está sempre presente, então isso para mim é um privilégio, saber que eu tenho um profissional aí muito eficiente como você junto comigo. Muito obrigado mesmo. O privilégio é meu também. Você também. Somos uma equipe, né? Isso aí. Então vamos lá bater o nosso papo hoje sobre o uso das mamadeiras, dos dispositivos, auxiliar as mamães, né? Eu tenho muitas mamães novas que estão chegando aqui no Instagram, que talvez ainda não tenham acompanhado nenhuma live com você. Então se apresenta um pouquinho para elas, dá uma resumida sobre você para elas, doutora. Então, meu nome é Fabiane, né? Eu sou fonoaudióloga de formação. Eu sou consultora internacional em lactação e especialista em cuidado materno-infantil. Então, eu ajudo as mães, né? Faz uns 20 anos aí que eu atuo com amamentação. E eu atuo aqui em Itapeva, na gestação e no pós-parto, né? Com as mães que têm alguma dificuldade, eu ajudo as mães. E quem precisa também de uma orientação, eu faço na gestação. Na verdade, aqui é o que a gente sempre conversa, né? A gente sempre precisa ir de uma rede. Tanto as mães precisam de uma rede de apoio da família, de amigos, e a gente precisa da rede de profissionais, né? Então, eu acho que quando a gente encontra aí o seu par para formar essa equipe, a gente vai caminhando juntos, né? Então, eu acho que isso é o que nós estamos fazendo, né? Eu e você estamos caminhando aí para ajudar essas mães e eu tenho o maior prazer, assim, e maior... Eu e você temos o orgulho, né, de ver os bebês aí depois Com desenvolvidos, certeza. encontrando a gente na rua, né? É muito Crescendo, bom. se encontra. Agora eu vou levar meu sobrinho para a escola e eu encontro ali a criançada, já estão com mais de um ano, criançada que passaram comigo ano passado, eram pequenininhos, agora já estão indo para a escola, Nossa, eu falo, meu Deus, como cresceu. E é muito gostoso mesmo ver eles crescendo muito saudáveis, gostoso. assim, isso é muito bom. É, Então vamos nossa lá, vamos paixão falar um são os pouquinho, bebês. isso aí, falar um pouquinho sobre a amamentação, como eu já adiantei um pouquinho aqui para as mães, existem algumas consequências do destino que a gente não pode controlar, né, Uhum. doutora?
E não vai, não é, eu não acho justo as mães se culparem às vezes por não conseguirem ter o Com aleitamento certeza. materno. Muitas vezes o corpo não consegue ajudar, não consegue produzir a quantidade de leite suficiente e aí acabam precisando do uso de alguns dispositivos, né? Acho que você ainda muito mais do que eu, você deve ver e acompanhar isso, né? Sobre essa dificuldade, às vezes, de algumas mães de não ter aí uma amamentação bem sucedida. Qual que é a sua experiência em relação a isso? Então, né, como você fala, deixa eu falar antes de começar, né, que como eu vou mostrar aqui copos, mamadeiras, bicos, que eu não tenho nenhum conflito de interesse com relação a esses utensílios. Como eu sou uma consultora internacional, eu preciso falar isso, que eu não tenho nenhum conflito de interesses, tá? Então, na verdade, como você falou, né, no começo, é o acolhimento, né? Não importa se essa mãe ela está em aleitamento materno exclusivo, misto, predominante, ou só em aleitamento na mamadeira, né? Que a gente fala que é a alimentação com leite artificial. Então, não importa. O importa é que essa mãe precisa ser acolhida de alguma forma, né? E como você falou, né? Essa mãe não conseguiu, e existem N motivos para ela não ter conseguido, né? Não porque ela não quis, ou também porque quis, porque eu acho que a partir do momento que a mãe tem as orientações, tem as informações, ela pode fazer as escolhas, porque o corpo é dela, né? Então, ela faz escolhas baseadas nas informações. E eu, como consultora de amamentação, eu não acolho só quem está aleitando ali o leite humano, né? A gente precisa acolher a mãe que chega para você e quer alimentar o seu bebê, porque não conseguiu, porque não teve uma ajuda de manejo adequado, porque de repente ali ela perdeu o time ali na hora da ajuda, e N motivos, né, que pode ter acontecido. E essa mãe, ela precisa ser acolhida, né, de como ofertar a mamadeira, de como que tem que ser, qual utensílio que você pode usar sem ser a mamadeira, né, então, eu quero amamentar, mas eu dou leite artificial também. Isso também é uma amamentação, é mista, porque tem o seu leite ali. Eu ordenho e dou na mamadeira ou no copo. É a amamentação, é o seu leite. Então, formas de se ofertar o leite, né? E quando você faz isso com afeto, com apego, com carinho, com técnica ali, dando maior conforto para o bebê, do melhor jeito, claro, na medida do possível ali, né? Então, a gente precisa dar para essa mãe essa oportunidade de usar de maneira correta uma mamadeira, caso ela opte por esse utensílio, né? Mesmo depois de uma orientação, de uma indicação de colher dosadora ou copinho, ela opta por dar a mamadeira, e isso é uma escolha dela, né? A minha função é orientar, né? E a mãe faz a sua escolha. Então, ela precisa, na verdade, saber em qual idade está esse bebê, qual que é o melhor apetrecho para eu usar, que copo eu vou usar, né? Eu quero dar no copo, mas eu não sei, tem milhões, né? Se você for numa loja, tem bico rígido, bico de silicone, de alça, sem alça, 360. Então, você fica assim, qual eu vou escolher? Né? E Nem você fala conheci que alguns aí. isso vai depender muito da idade do bebê, né? Da resposta que esse bebê está te dando, como a parte oral, né? A maturidade, o desenvolvimento. Ninguém vai dar para um bebê de repente, 3 meses, um copo, de repente, com válvula. Porque a válvula precisa de um esforço maior e ele ainda não tem esse esforço. Então, eu vou falar de cada um depois aqui para ficar assim, para entender da melhor forma, né? Como a gente usa, em que período aí a gente usa um copo. Até mesmo os bebês de aleitamento materno exclusivo, né? Que chegam ali no período da introdução alimentar, vai dar uma água, não precisa ser dado na mamadeira, já passa no copo, né? E aí, com 6 meses, você pode usar um outro copo. E aí foge da mamadeira, porque às vezes pula essa etapa e você já entra já no copo. Os bebês de mamadeira, a mesma coisa, chega com 6 meses, introduz, você pode passar para o copo,
Então, isso para poder favorecer essa parte motora oral do bebê, né? Que a gente subestima muito o bebê. Sim, muito mesmo. E aí a gente fala sobre a amamentação, então, como você falou, a exclusiva no peito, a mista, existem essas formas de conseguir oferecer ali o alimento para o bebê, e a gente tem que sempre pensar nisso, na qualidade do que está sendo oferecido para ele, na Uhum. forma como está sendo oferecida, para que esse bebê ganhe peso, que ele fique bem saciado, porque é muito comum, às vezes, as mamães chegarem no consultório e o bebê está chorando constantemente. A gente vai avaliar, o bebê tem alguma dificuldade na pega, o bebê tem alguma restrição na língua. Então, aquele choro muitas vezes acaba sendo por Isso, fome, porque ele não está conseguindo sugar toda a necessidade que ele precisa para encher o estômago dele, vamos dizer assim. Então, é importante a gente entender um pouco sobre essa questão desses tipos de aleitamentos, uhum. né? E esse aleitamento misto, para quem nunca ouviu falar, porque às vezes a gente tem gestante por aqui também. Ele é Uhum. o uso tanto do aleitamento materno quanto o uso da mamadeira, né, doutora? Do leite artificial, né? Indicado e prescrito Uhum. pelo médico. Então, a gente sempre fala que o leite ele tem que ser prescrito. É claro que ele está lá na Uhum. farmácia, né? Para poder ser comprado, mas ele precisa ser prescrito pelo médico, Uhum. né? Tem que ser prescrito, porque é uma fórmula, né? É uma indicação, né? Então, o Uhum. misto é o bebê que mama no peito e o leite artificial, né? Seja Uhum. por mamadeira, seja por copo. Então, são Uhum. esses dois tipos de leite, o humano e o artificial. Aí esse é o Uhum. misto. É muito importante você frisar isso dessa questão do médico, porque eu recebo mensagem direto. E às vezes por direct ou nas caixinhas de perguntas, às vezes nas lives, a mãe fala qual fórmula que eu tenho que dar para o meu bebê que tem isso, É, isso, isso. A fórmula ela é prescrita pelo médico. Eu sempre costumo dizer para elas isso. isso e abordar, porque o médico vai fazer a melhor prescrição. Porque é uma fórmula exatamente, é um composto ali formulado para cada caso específico, né? E o médico que vai fazer Exatamente. essa orientação, né? Exatamente, é isso mesmo. Não é qualquer fórmula, né? Uhum, Felizmente, nós temos aí uma norma que regulamenta, né, a norma brasileira que regulamenta os alimentos artificiais, como leite e derivados, e o bicos e chupetas, né? Então, é uma lei que você não pode, por exemplo, não ter oferta, não pode ter oferta de leite artificial na farmácia nem no mercado. Não pode ficar na gôndola da frente, porque é um incentivo, né? Então, tanto é que se você uhum, olhar na farmácia ou no mercado, perto do leite tem. Eles são obrigados a colocar, né? O Ministério da Saúde adverte, né, que o melhor alimento para o bebê até 2 anos é o leite materno. Então, existe uma norma brasileira que regulamenta tudo, né, todos esses artifícios, né, de propagandas e tal. Então, uhum, é uma coisa que a gente tem que ficar em cima, caso, né, qualquer um pode uhum, avisar a Anvisa, né, e falar, olha, tem uma propaganda ali. Então, que é para não fazer propaganda, porque, claro, a mãe, ela precisa, claro, é ela que vai escolher, ela que vai comprar, mas ela precisa ser orientada, né, essa mãe. E aí, uma fórmula, é o médico que tem que prescrever, então, tudo uhum, sempre baseado ali na prescrição médica, né? É para não incentivar mesmo, porque na uhum, maioria das vezes é aí que acontece o desmame precoce, porque essa mãe às vezes não é auxiliada de forma correta, e claro, o bebê precisa se alimentar, né? Ele precisa, uhum, ele não pode, a gente não pode deixar esse bebê, né? Tem mães que eu acompanho que esse bebê, ele precisa entrar com um complemento, o médico prescreve, olha, precisa ganhar mais peso, né? E dependendo do caso. Então, é prescrito pelo médico, eu respeito porque é uma prescrição dele, eu não posso tirar, né? Eu converso com ele, né? A gente discute o caso, olha, o que você acha da gente diminuir ou tal, ou... Então, a gente já passou por isso, né? Com uhum. alguns casos. Então, é uma coisa que é séria, é prescrita. Então, que não pode ser assim, né? Banalizado e tal. E se essa mãe precisa, ela precisa ser orientada de qual a melhor forma para Uhum. ofertar e qual o melhor leite aí prescrito pelo médico também, né?
Essa informação eu não sabia que não podia ser feito propaganda e ter dessa forma. Nunca tinha parado para pensar Não, nisso, na verdade. É muito não interessante. pode. Agora você vai E reparar, né? vou Você começar a vai entrar na reparar, e as mães farmácia agora. também. Já vou começar a olhar tudo. É, E o que acontece muito, pelo menos nos casos que a gente trabalha, a grande maioria em conjunto, é que muitas vezes a mãe tem uma produção de leite boa e o bebê não consegue ganhar uhum, peso, e aí às vezes acaba sendo necessário pelo médico a utilização isso, da fórmula. E aí às vezes é isso, por conta de algum tipo de restrição, né? Como a gente já falou em outras lives, o mau funcionamento da língua, a anquiloglossia, algumas isso, alterações que dificultam o aleitamento para o bebê. E aí depois disso a gente consegue conciliar uma melhor funcionalidade e aí o médico, por conta, observa que está tendo um reganho de peso e aí consegue ir desmamando da isso, fórmula, né? Isso acontece bastante isso. também. Bem Acontece. interessante. É, daí, por isso que os profissionais precisam ter esse, né, esse contato e essa troca de Uhum. informação, porque quem ganha aí é o paciente, né? É a mãe, é o Sim, paciente, o bebê. o Então, bebê, precisa ter essa equipe, né? isso é muito importante. Sim, Então, conta pra gente, doutora, quais os tipos de utensílios, como tá. utilizar para cada idade, que com certeza as mamães aí estão ansiosas. Então, eu vou falar aqui, eu trouxe aqui meus copinhos, né? E claro que assim, né? Tem vários, mas né, o princípio é o mesmo. Ah, copo de bico rígido. Você vai encontrar o de bico rígido, ó, com furinhos, tá? E aí você tira a válvula. Por quê? A válvula, né? Claro, o bebê tem 4 meses. Ele não vai conseguir puxar ali desse copo com muita facilidade, porque ele tem 4 meses e ele não tem essa parte oral ainda tão habilidosa para fazer a extração no copinho de bico rígido. Então, a gente tira a válvula para ser mais fácil, só que também não pode virar na boca do bebê, né? Então, eu trouxe aqui minha boneca, que eu preciso dar um nome para ela também. Então, ó, a gente não vai virar assim no bebê. Então, o bebê tem que ficar verticalizado, né? Ele não pode deitar, ele precisa ficar assim e você vai controlando o fluxo, né? Então, você vai controlando, ele vai tomando. Não é fazer assim, é sempre, ó, na horizontal, né? E a gente vai controlando, controlando. Solta um pouquinho, vai um pouquinho, ele mama, solta um pouquinho. Então, a gente precisa dar esse controle, que senão vai muito, o bebê não coordena, daí ele joga para fora, aí ele engasga. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado, né? De sempre ter, ó, essa postura, essa posição, que é a mesma que a gente adota para mamadeira, né? A gente tem um erro, que a gente faz isso aqui com a mamadeira, né? E não é. Depois eu vou explicar. É assim também, tá? Então, a Uhum. gente controla com o copinho. Esse copinho, ele acima de 4, depende do bebê, né? 4, 6, 4, 5 meses, aí até 6 dá para tomar com esse copinho aqui. E, claro, depois também é mais fácil ainda, que eles seguram sozinhos e tomam melhor. Esse é o A de bico partir, rígido. a partir de 4 meses, então. Isso. Que Tá. aí ele fica, ele suga mais, né? Uhum. Ele tem que ter esse controle. Por isso que a gente não pode deixar muito a válvula, porque senão ele tem que fazer muito esforço. Então tem que ser aos poucos. Então facilita um pouquinho para depois dificultar, tá? Esse aqui, ó. Esse é o 360, né? Porque ele é redondinho assim. Você abre e põe a água. E ele tem, ó, os furinhos aqui. Aí você fecha. E tem 2 tipos de 360. Então, quem for comprar precisa observar isso. Tem um que os mais novos conseguem usar a partir dos 4 meses, tá? Que ativa por sucção. Então, ele encosta o lábio aqui e suga, e aí sai, tá? E a partir dos 10 meses tem o copo, né, 360, que ativa pela movimentação dos lábios, que ele vai buscar com o lábio. Então, tem que ter uma coordenação maior,
Então, fiquem atentos quando forem comprar o 360. Então, faz um teste, vamos supor. Encheu o copinho. Se você apertou aqui e ele vazou, ó, é porque ele aciona pelo lábio. Se você fizer isso aqui e isso aqui, ele não derruba, é porque ele precisa de uma sucção para ser extraída a água, né? Ou o leite. Então, o 360 tem que ver a especificação dele, tá? Que tem com participação ativa, que é depois dos 10 meses, que aí o lábio vai fazer o movimento, a extração. E a ativa por sucção, que é a partir dos 4 meses. Então, é esse 360 aqui. Tá? E É isso bem aí, legal. essa parte de cima em azul é um silicone? É um silicone que ele dele? fecha. É silicone, ó. Uhum. É silicone. Entendi. Então, é que aí prepara o bebê para tomar no copo depois, né? Que ele encosta. Uhum. E aí ele vai fazendo ou assim, ou como a gente toma, né? A gente não faz a sucção, a gente ajuda com o lábio, né? E os bebês menores, eles ajudam na sucção. Porque ainda com 4, 5 meses, a sucção ainda está bem ativa ali, né? Então, o 360 serve. Por exemplo, os bebês que estão em aleitamento materno exclusivo, introdução alimentar, pode começar com esse aqui, ou começa com esse e passa para esse, né? Que daí é aquele que aciona com a sucção. Depois dos 10 meses que tem que ser aquele que aciona com o lábio, tá? Isso Certo. tem na caixa, tem na embalagem, tem sempre que ficar atento a isso. E como eu não tinha esse copo, eu precisei comprar, porque eu preciso às vezes mostrar para a mãe. E eu fui na loja, e as vendedoras não sabiam desse detalhe, né? Que tinha essa diferença dos 360, né? Então, eu dei uma aula para elas lá. Ó, quando alguém for perguntar, vocês já sabem e tal, né? Então, porque às vezes fica perdido. E aí, às vezes, pega um que precisa de uma habilidade maior para um bebê de 4 meses, ele não consegue. E aí a mãe fica frustrada, né? Acaba colocando a mamadeira por ser mais fácil, tá? O que mais? O Só copinho, dica ó, de ouro, essa. de shot. Ó, o copinho de shot, né? Que a gente usa para fazer o complemento do bebê pequeno, né? Que mesma coisa. Bebê retinho, encosta no lábio inferior e o bebê que busca com a linguinha. A gente não faz isso aqui, né? O bebê que busca com a linguinha. Então, esse serve como complemento, ou de repente a mãe saiu, né? Vai deixar um pouco de leite para o bebê. Ou mesmo fazer o leite artificial, né? E tá no peito também. E aí faz o leite artificial, não conseguiu, de repente, ordenhar, dá nesse copinho, independente do leite que for, tá? Maior, Então, por exemplo, com o 6... esquema é deixar o bebê sugar, ele mesmo fazer o movimento da língua para tentar puxar esse leite ali. Isso, tanto é que ele é bem assim. E aí a linguinha, ela vai buscando, como se fosse um gatinho mesmo, né? Entendi. Ela vai buscando, assim, ele vai buscando. Às vezes eles até põem a boquinha, assim, eles fecham a boca. Então, as mães têm um pouco de medo, né, de engasgar. Mas é o que eu falo, não vai encher o copinho demais, né? Você não vai derramar assim, você vai colocar pouquinho, vai esperar o bebê buscar. Então, sempre sentadinho, contido, né, organizado, assim, né, sempre nessa posição. Bracinhos para frente, ó, sempre organizadinho assim, tá? E esse copinho também serve para o bebê que está com 6 meses, por exemplo, e vai tomar água, né? Aí as mães usam esse copinho para dar água em vez de dar na mamadeira. Então, dá nesse copinho, ou dá nesse copinho, ou nesse copo. Claro, tudo é bico, né? Esse que eu digo, né? Esse aqui já não é. Esse já treina para tomar num copo aberto. Só que como eles são pequenos, não dá para deixar, né? Tipo, você pegar o bebê pegar o copo aberto e virar. Eles se atrapalham, né? Não tem ainda controle, tá?
Certo. E A colher. esse primeiro que você mostrou é o que eles chamam da chuquinha, que as mães falam a chuquinha. É Esse isso? aqui? É. Não, a chuquinha é uma madeira. A Hum, chuquinha é aquela bem antiga, que tem um bico comprido, assim. Então, aquela é a hum, chuquinha que eles falam, né? Que tá. é para dar, é mamadeira. É com Uhum, bico de látex, ou silicone não tem, acho que é látex. Então, uhum, essa é mamadeira, tá? certo. Eu vou mostrar a mamadeira daqui a pouco, antes de mostrar, eu vou mostrar a colher. Então, essa é a colher dosadora, que também pode ser usada, né? Ó, ela tem Uhum, um corpo grande, ela é molinha, ó. uhum, Então, você põe o leite aqui, mesma coisa, não vai virar, né? O bebê tá uhum, vertical e você vai controlando aqui, ó. Bem pouquinho, vai esperar ele tomar, sugar, não vai virar assim, né? Vai ir devagarinho assim, tá? uhum, Mesma coisa, vertical, espera ele buscar. Então a gente tem que respeitar o tempo do bebê, né? E o que ele tá mostrando, né? Tá meio com a respiração ofegante, para, descansa, repete de novo, né? Toma mais um pouquinho. Mas como eles de repente são maiores, eles vão conseguir, né, coordenar isso. É um treino, né? Como uhum, tudo na vida, a parte muscular, né? Então é um treino. sim. A primeira vez pode ser um desastre, mas depois ele vai se adaptando, quem está ofertando também. Então, tudo isso é um Uhum, treinamento mesmo, né? Para a mãe, para sim, o cuidador ou para o bebê, né? Então, sim. tanto faz. Todo mundo vai acostumando. Todo mundo vai acostumando. E eu tenho essa aqui, né? Mas existem várias aí no mercado. Eu tenho essa Milhões. aqui, tem milhões, né? E claro, às vezes a mãe fala assim: nossa, mas eu comprei a mais cara, o bico que imita o peito, né? E eu falo assim: tá, mas imita o peito de quem? Né? Porque existem vários peitos. Né? Então, assim, a indústria usa isso mesmo para a mãe achar que aquele é igual ao peito, né? E não é, Uhum, porque qual? Existem milhões de peitos, cada mulher tem uma mama diferente. Então, uhum, o, o, o bico não vai imitar tanto assim, né? Alguma mama. Então, sempre ficar atento, né? Olha, não teve jeito. Tive que dar mamadeira, né? O que que eu faço? Opte sempre pelo bico com furo zero, nada daquele furo 3, 4, né, que é super furado, que aí o bebê não vai fazer esforço nenhum, né, esforço nenhum, vai cair direto na boca dele, ele não vai fazer a sucção ali que deve, então sempre prestar atenção. O bico tem que ser para líquido e tem que ser o mais fininho, né? O zero, o menor furo que tiver, tá? E para uhum, ofertar essa mamadeira é a mesma coisa, né? É o mesmo princípio, né? Muita gente, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Muita gente tem, né? Aquela imagem, né? Deitado assim, totalmente uhum, deitado. E aí por isso que a gente fala, o único que dá otite é a mamadeira. O peito não, né? Mamar no peito não dá, porque existe o outro mecanismo de sucção. O da mamadeira não pode ser totalmente deitado assim, né? Então, mesma coisa, bebê retinho, sim, e a mamadeira assim. Pode dar agonia, né? Porque a mãe fala, nossa, mas ele tá aqui. Porque o leite, ele vai ficar assim na mamadeira, né? Ele vai ficar uhum, assim. E aí o bebê que vai fazendo ali. A gente chama isso, né? Tem um nome, paced feed. A gente vai dando aos poucos para o bebê. Então, tá assim, você vai, inclina um pouquinho, ele suga, 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 você volta aqui na posição horizontal. Ele suga, 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 você volta na posição horizontal. Então,
não é de uma vez assim, né? É assim, demora um pouco, demora mais do que se você for colocar o bebê assim, né? Então, assim você consegue controlar. E aí ele não faz. É como se você estivesse dando aquelas pausas que o bebê faz na mama, né? Suga, Uhum. suga, suga, para. Daí ele espera um pouquinho, respira, aí volta a sugar. Então, é como se você estivesse dando essa pausa, né? Dando essa pausa para o bebê conseguir fazer aí a sucção e mamar o que precisa ser mamado, mas com tranquilidade e com um pouco mais de esforço, porque daí ele precisa fazer um esforço maior, né? Quando a Uhum. mama ou a mamadeira está assim, né? Não assim, assim. E aí você vai dosando. Ele pega, mama um pouquinho, volta. Pega, mama um pouquinho e volta. E deixa ele sugar. Então, é assim que a gente orienta a dar, né? E muitas vezes a mãe coloca só de um lado, né? Eu sempre falo, você vai Isso. dar de um lado, depois dá desse lado. Eu sei que aqui é mais difícil, porque muitas vezes a mão esquerda, né? Mas com um jeitinho a gente, né, faz, porque ele precisa mudar de lado, né? Então não é Uhum. só um lado só que a gente está acostumado, né? Então, sempre também trocar os lados que você oferta a mamadeira, né? Que todo o processo também de apoio de cabeça, né? De virar a cervical, a posição precisa ser trocada também, igual, Uhum. né? A mama, né? Ela precisa também ser trocada. Então, Precisa do você estímulo viu ali, que né? tem muitos, né? Exatamente, do estímulo. E eu falo, né? As mães às vezes chegam no consultório assim, tipo, eu tô dando uma madeira. Elas têm até medo de falar, né? Porque Uhum. como eu sou consultora, elas acham que eu vou brigar, né? Ou às vezes ela fala, eu tô dando chupeta, eu não queria falar nada. É claro que eu falo, vocês sabem, né, tudo que a chupeta pode causar. Se você sabe e Uhum. você fez a escolha é da família, né? Então, mas assim, tá bom, ou tá dando a mamadeira, posso te ensinar, né? De repente ali não tem mais jeito, aquela mãe não conseguiu, né? Diminuiu a produção porque o bebê não estava mamando corretamente. E aí entrou numa bola de neve que essa mãe não conseguiu amamentar mais e teve que dar mamadeira. Então, a minha função ali é fazer a mãe ser acolhida e eu orientar da melhor forma que ela pode dar essa mamadeira. Então, e a mesma coisa, se o bebê tem uma alteração de frênulo, ele vai apresentar dificuldade para mamar na mamadeira também. É a mesma coisa, né? Claro, de um modo diferente a sucção, mas ele também vai apresentar uma dificuldade, porque a língua também não está ajudando ali, né? Então, Uhum. independente de qual forma que é essa amamentação, se for, né, na mamadeira, se for no peito, se tiver uma alteração de língua, vai, né, atrapalhar a sucção, todo o processo ali também. Então, é por isso que é Uhum. preciso, isso é sério, né? O freno lingual é muito sério, porque pode atrapalhar ali qualquer que seja o modo de alimentação e depois, né, a alimentação que é a introdução alimentar e depois na fala. Então, é para a vida, né? Então, por isso que é tão importante a gente Uhum. se diagnosticar algum problema de frênulo ou uma disfunção oral, né? O que é disfunção oral? Às vezes a língua está um pouco rebaixada porque ela não tem força, o lábio está muito tenso e aí está compensando esse movimento, a bochecha não está fazendo um trabalho, né? Está bem hipotônica, que está sem força. Então, isso é uma Uhum. disfunção. Isso também os bebês podem apresentar, mesmo não tendo nada de frênulo. Então, por isso que Uhum. precisa ser avaliado, né? Qualquer dificuldade. Para não chegar, às vezes, puxa vida, né? Dava para resolver. E aí acabou entrando na mamadeira. Tudo bem também, né? Essa mãe não, como você falou, né? Não se sentir culpada, porque naquele momento, às vezes, ela não recebeu a ajuda que precisou. E aí Uhum. acabou entrando na mamadeira e ela vai fazer isso da melhor forma, né?
acolhimento, afeto, que eu falo que, Uhum. ai, mas eu não estou amamentando no peito, como que eu vou ter ali o apego com o bebê, né? Mas você está pegando ele no colo, né? Você está ali com Uhum. ele para dar a mamadeira, né? Existem outras maneiras de você se conectar com o seu bebê. A amamentação é uma delas, mas não é a única, né? Então, isso, a mãe precisa estar consciente disso e até aliviar um pouco, né? Uhum. Essa Esse dor e peso. essa frustração que ela tem. Isso, esse peso, Uhum. exatamente. Uhum. E fazer da melhor forma possível, né? E já entrar com o copo, não ficar prolongando muito com a mamadeira, já entra com o copo e depois isso vai ser mais fácil, né? Do Uhum. que ficar com a mamadeira até 2 anos ali e vai ser mais difícil de tirar. Então, ela pode fazer essas etapas, né? Mamadeira, copo de bico rígido, copo 360, e aí vai, e o copo aberto, depois quando crescer um pouco mais. Então, é possível, né? Porque, na verdade, associa muito o leite à mamadeira, né? É o leite e a Sim. mamadeira. Nunca associa o Uhum. leite ao copo, né? É sempre claro, porque é sucção. É algo que já está Uhum. enraizado, né? É o leite e sucção. Então, Sim. não E associa muito. culturalmente, né? Antigamente acho que praticamente só se usava mamadeira, né? Sim. E acho que muitas mães ainda desconhecem. Então, a nossa live de hoje está sendo uma aula, tanto para mim quanto para as mães, com certeza, de todas as possibilidades desses utensílios. E acho que ainda assim, ainda hoje, muitas pessoas desconhecem a possibilidade de usar e agora a gente sabe o quão vantajoso pode ser, né, para todo o desenvolvimento do bebê. Sim, você pode, né, limitar esse uso aí, né? Se precisou da mamadeira, na hora certa pode entrar com o copo e aí continuar a caminhada, né? Dessa criança Uhum, ali para uma introdução melhor, alimentar. Então, tudo isso também uhum, conta. A introdução alimentar sim, também né? Faz parte aí do desenvolvimento do bebê, porque ele precisa estar pronto, né? Então, uhum, e isso vai depender de como ele foi, né? A parte oral, né? Dependendo de como foi a parte oral ali, de experiências, vai ter ali uma preferência de consistência alimentar, né? Então, uhum. isso você vai começando a observar isso. Então, é interessante. Eu acho que a introdução alimentar também dá para ficar a noite inteira falando de introdução alimentar também, porque é muito rico, é uma experiência nova, né, para o bebê. Uhum. Então, vamos usar de tema para uma próxima live. Com certeza as mamães vão gostar. É, Vai ser importante. e Mas aí é isso eu aí, até nossa. queria fazer aqui um parênteses, porque a moça da loja me perguntou, e eu tive uma pergunta na caixinha também, e eu queria fazer um alerta aqui, aquela redinha de alimentação. Não sei se você já viu, eu nem Ah, eu vi tenho que você ela. postou hoje. Eu vi que você postou. Então, assim, é muito comum as mães comprarem essa redinha de alimentação, porque é uma redinha, parece uma chupeta, né? Mas só que na ponta Uhum. ela tem a redinha. Você coloca a Coloca a frutinha fruta ali, ali né? e aí o bebê fica lá chupando, né? Só que ali impede a criança ter contato com textura, consistência, gosto, às vezes até um pedacinho ali vai fazer um reflexo que a gente chama de gag, né? Vai, vai fazer, mas vai voltar, Uhum. porque ali ele está aprendendo, né? Claro, com a idade, o bebê precisa estar pronto para comer, né? Não Uhum. adianta você pegar uma redinha dessa, enfiar um monte de fruta com um bebê de 4 meses, né? É um utensílio que ele vai ficar chupando lá. Então, Sim. essas redinhas, elas são usadas por bebês com problemas neurológicos, que podem Uhum. engasgar e aspirar e ter problemas mais sérios, né? Então, Uhum. algumas fonos, alguns profissionais usam essa redinha para bebês com problemas neurológicos. Agora, os bebês Uhum. típicos, sem nenhuma alteração, não deve usar essa redinha. Por favor, mamães, não usem essa redinha, porque daí você está limitando o seu bebê a ter contato com textura, com gosto, Sim. né, com consistência e Uhum. tudo mais.
Ontem eu recebi, entra para um tema de uma próxima aula nossa, mas ontem eu recebi uma pergunta na caixinha também, se podia dar, não sei se você viu, suco de laranja para o bebê de 4 meses. Eu vi. Mata a gente do coração. Não tem Mata. necessidade, né? Porque Não, inicialmente que o bebê de 4 meses não precisa. Então ele precisa só do leite, ou seja, da fórmula ou do leite materno, já é suficiente para ele. E aí, exatamente. durante essa introdução, você é muito melhor que eu para falar sobre isso. Quanto mais in natura é oferecido o alimento para o bebê, melhor, né? Muito melhor do que oferecer um Exatamente. suco, por exemplo. Exatamente. As propriedades ali, por exemplo, da fruta, você. E outra, a textura ali, muitos fazem o BLW, Uhum. né? Que é um dos Sim. métodos de alimentação que dá o pedaço para o bebê. Só que tem que ser o corte correto, não é você pegar uma fatia de abacaxi e entregar na mão do bebê, né? Tem o corte correto, né? Como você vai oferecer para esse bebê. E ali ele vai, é muito melhor do que um suco de abacaxi, né? Que perde as Uhum. propriedades, que você bate, que. Então, e hoje em dia as nutricionistas nem estão mais indicando, né? As nutricionistas materno-infantis, elas não, elas falam, não, suco nem pensar, né? Precisa Uhum. comer a fruta in natura mesmo. Sim. Corretíssimo. Ter toda a experiência sensorial também, né? Tudo isso que Exatamente. ajuda o bebê, muita coisa. A partir do momento que dou a chupeta, deixa de ser livre demanda? Sim, Deixa de ser. deixa. Deixa, porque, na verdade, você está limitando aquele bebê, né? Quando você oferece a chupeta, pode ser que ele queria mamar mais. Só que aí Uhum. você coloca a chupeta, ele satisfaz a sucção ali não nutritiva e acaba não mamando. Então, quando você introduz a chupeta, não é mais livre demanda, né? Então, muitas vezes a mãe oferece a chupeta porque a mãe fala assim: nossa, tá fazendo meu peito de chupeta, né? E assim, é a sucção não nutritiva que o bebê precisa fazer no peito, claro, né? E eu sempre falo com as mães, sempre faço essa pergunta, né? Quem veio primeiro, o peito ou a chupeta? Ah, o peito, claro, né? Daí eu falo, então é a chupeta que, a danadinha da chupeta quer se fazer de peito, né? Porque é o Uhum. contrário. Então, a chupeta, quando você introduz, você está limitando ali, né? Às vezes de dar uma mamada. Então, quando você introduz a chupeta, não é mais livre demanda. Não é. E principalmente em relação à questão de dores relacionadas ao refluxo. Eu sempre costumo falar muito sobre isso, né? Muitas vezes o bebê que tem refluxo, ele precisa mamar numa intensidade, numa É, frequência maior. Então ele dá intervalos mais curtos. E aí, quando você oferece a chupeta, muitas vezes você está enganando o bebê e se enganando, porque o bebê está com dor, isso. a chupeta está fazendo com que ele tenha um alívio da dor e está mascarando todo aquele processo de refluxo dele. Então é importante que Exatamente. durante esse período a gente conseguir entender o que está acontecendo com o bebê, né? Se ele está com dor, se ele está usando a chupeta para uma forma de alívio, ou se é apenas um aconchego que ele está querendo ali também, que às vezes pode acontecer, né? Sim, Então, esse entendimento aí é bem importante. Por isso que é bom a gente trazer essas informações aí para as mamães. com certeza. Porque senão acaba, né? Ah, não, eu vou usar a chupeta porque o bebê quer mamar toda hora. E às vezes ele tem ali um refluxo, né? Que quer mamar para aliviar. E aí acaba colocando a chupeta, acaba, né? Aí vira um bololô, né? E aí você Uhum. precisa ali tentar entender ali que dinâmica que está acontecendo, né? Para Sim, tentar ajudar essa mãe. Porque realmente, né? A gente pega casos que é um quebra-cabeça mesmo. A gente tem que uhum. ir montando as pecinhas, não é? Então, Sim, olha, o que que você achou? E o que que você, né, dessa vez, o que que você achou da linguinha? O que que você achou do pescocinho? E, né, então, você vai sim. montando mesmo, né? É muito complexo, né? Não é, eu falo, né? Não tem, o bebê não é só uma boca, e a mãe não é só um peito, ou a mãe não é só ali a pessoa que vai é, aleitar esse bebê, né? É tudo, é muita coisa envolvida, né? E eu acho que se ela tem essas orientações, fica tudo muito mais leve, né? Não, eu fiz essa opção porque tem mãe que faz essa opção e tudo bem, e a gente tem que Uhum. acolher com todo o amor do mundo, né? Porque é o amor que ela tem pelo bebê e é inquestionável, isso não tem.
né? Não está pesando aí o amor, né? Então, por isso que a gente precisa acolher, né? Essas mães já têm peso demais da sociedade. Ah, e aí, tá amamentando? A primeira pergunta que a visita vai fazer. E aí, tá amamentando? Aí eu escuto de mães assim, a mãe fala assim, eu não gosto nem de responder, porque senão eu vou ter que explicar muita coisa e vai ficar muita cobrança, né, em cima. E a mãe fica com esse peso, né, de dar conta de tudo, de ser super mãe, super amamentadora, super tudo, e aí ela esquece dela, né? Esquece que ali ela tá, né, frágil naquele momento de não tá sendo acolhida ou de estar achando que ela, como você falou, é menos mãe. E não é, né? Ela só pode estar frustrada, claro, mas ela precisa ser acolhida, né? E orientada da melhor forma. Exatamente. Em relação à questão da chupeta também, às vezes pela madrugada ou à noite, a gente sabe que muitas vezes o bebê está em processo ali que ele vai ter algum tipo de dor. Então, enquanto ele não Uhum, recebe algum tratamento, ou enquanto ele, muitas vezes ele tem alguma alteração relacionada à dor. uhum, E aí vem aquela crucificação dos pais em relação à chupeta, né? Porque eles já chegam com medo para mim também no consultório, é, igual que você. Ai, doutor, eu tive que dar, tive que colocar a chupeta e tal. O que que você acha? Falou, olha, gente, eu não tô na casa de vocês. Nenhum profissional vai estar é, dentro da casa para ver o quanto seu bebê está sofrendo, o quanto ele está chorando e o quanto vocês estão desesperados. Se a chupeta naquele momento ajudou a acalmar e dar uma qualidade de sono, pelo menos para o bebê, não tem uhum, problema. A gente vai fazer um tratamento para que ele tenha mais desenvolvimento tranquilo, que ele não tenha tanta dor e para que você não precise oferecer, ou que muitas vezes ele sim, rejeite, porque a grande maioria dos pacientes tem rejeitado, né? Não sei os seus, mas sim, os bebezinhos eles não aceitam chupeta mais, não sei o que acontece. Aí eu falo, eles mesmos, por pouco eles rejeitam, quando eles não sentem necessidade. Então eles não veem necessidade, não precisa. Então, se exatamente. precisou, não tem problema, se não vai ser se não vai ser a pior mãe do mundo ou o pior pai do É, mundo por ter crucificada, né? oferecido naquele momento que estava precisando. Então, eles chegam com esse medo e eu procuro acalmar, porque a gente sabe que dentro É. de casa é outra história, né? Sim, é o que você falou, a gente não tá lá, né? Na madrugada, no vamos ver ali, que o negócio só se dando, se der a chupeta, vai conseguir dormir um pouquinho, os pais ali arrebentados, né? Então eu falo, claro, a gente não, né? É o que você falou, menos, a gente tá vendo menos bebês com chupetas hoje. Uhum. Porque a maioria das vezes, o bebê que está em aleitamento materno exclusivo, por exemplo, ele pega menos chupeta, porque ele satisfaz a sucção não nutritiva no peito, né? E os bebês de mamadeira, eles acabam pegando um pouco mais, porque eles Uhum. precisam dessa sucção não nutritiva, que eles não fazem lá na mamadeira. Eles fazem só a nutritiva, né? Porque se eles ficarem sugando, vem o leite, a não ser que você deixe a mamadeira vazia ali, né? Na boca do bebê, daí é uma chupeta, né? Então, eles sentem uma maior necessidade de fazer uma sucção não nutritiva. Então, pode reparar, assim, os bebês que estão em aleitamento materno exclusivo não pegam chupeta e os que estão na mamadeira pegam um pouco mais. Um Então, pouco mais. é por causa desse padrão todo aí, né? De sucção, de Uhum. liberação, né? Ele precisa compensar de alguma maneira. Então, é muito comportamental, né? E a gente tem que observar Uhum. sempre o bebê, que eu falo. É uma constante observação, né? Então, É atento, mudança né? diária, né? É, sim, Todos os dias é uma descoberta nova para eles. Cada dia com muda um pouquinho. certeza. É Você isso pode aí. falar melhor, né? O bebê em um ano sustenta a cabeça, senta e anda. Quer dizer, o negócio é fantástico, né? É É, muito, muito louco, né? é muita mudança, né? Ó, É, tem uma pergunta, é. como identificar o bebê com refluxo? Geralmente o bebê com refluxo ele vai te dar alguns sinais importantes. Pode ter ou não uma volta de leite. Esse bebê geralmente vai ser aquele bebê mais irritado, que às vezes briga um pouco durante a mamada também. Se joga muito para trás, porque ele tenta fazer um Uhum, alívio da queimação que ele está sentindo. Pode estar associado com soluço. É aquele bebê que muitas vezes fica irritado quando você coloca ele na horizontal. Então, principalmente se ele tiver menos de 3 meses, ele não tem uma capacidade completa ainda
de manter todo aquele alimento que ele consumiu. Então, quando você Uhum. coloca ele deitado, por ação de gravidade, o leite tende a voltar. Então, esses são alguns sinais de que ele pode estar apresentando um desconforto gástrico, um refluxo ali. Mais alguma dúvida? Doutora, Uhum. quase 1 hora de live já. É, Muito passa conteúdo, muita super rápido. informação. Passa voando. Queria agradecer mais É. uma vez por ter topado estar aqui comigo, estar junto comigo mais essa jornada aqui. E com certeza muitas mamães aí aprendendo muito, assim como eu aprendi muito hoje. Aproveito para agradecer essa aula. A gente aprende sempre um com o outro, né? É uma constante aprendizagem aí, né? E obrigada, né? Agradeço sempre por confiar no meu trabalho, por né, dar voz aí à amamentação, né? Eu acho que você é um profissional que dá a voz à amamentação. Eu acho que a gente precisa de mais profissionais assim. Isso, né? A gente Bom, vai montando o nosso grupo, né, da bandeira ali, que levanta a bandeira devagarinho a gente vai É, subindo degrau por degrau. com certeza, com certeza. Agra- Quero- E Agradeço. agradeço todos que tiveram aqui também, fizeram perguntas, o que eu puder ajudar, e se quiser mandar inbox alguma pergunta, eu estou à disposição aqui também. Maravilha. E lembrando as mamães que o Método Bebê Sem Dor, o curso online, também tem a participação da doutora Fabiane, então tem muita coisa para as mamães É, de dentro do curso aprenderem, muita coisa que você ensina lá, que com certeza faz muita diferença para os bebês delas também. com Agradeço também essa certeza. parceria. Com certeza, Show de estamos bola. juntos.